Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes e transbordantes na vida dos irmãos. É com alegria, né? E não por obrigação, nem formalismo, que nós estamos aqui. E como eu disse pela manhã, eu entendo que estar aqui é um presente que o Papai do Céu deu a mim, né? De participar dessa festa com vocês, participar das comemorações do aniversário da igreja e ver aqui entre os irmãos a graça de Deus. É clara, palpável, sensível a presença de Deus aqui entre nós, né? Que Deus continue abençoando ricamente os irmãos. Muito bem, não vamos demorar. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, lá no Velho Testamento, capítulo de número 1, e nós iremos ler do verso 10 ao 18. Livro de Josué, capítulo 1, do verso 10 ao 18. Vamos ler responsivamente a palavra de Deus para que todos participem. Eu leio os versos pares, os irmãos os versos ímpares. Josué 1, de 10 ao verso 18. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: prometei-vos comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o vosso Deus para possuir. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para a nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Comem tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todos nós? Todo homem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras, em tudo quanto lhe ordenaste, cada um. Então somente seja forte e corajoso. Que Deus nos abençoe, irmãos, com a leitura e a meditação que teremos na palavra do Senhor. O nosso irmão Cláudio irá louvar a Deus com mais, acho que 2 cânticos. E eu queria, enquanto o irmão canta, que você preparasse o seu coração. Como que se prepara o coração? Irmãos, eu consigo falar ao seu ouvido, com esse som bonito, né, esse microfone, essa aparelhagem, que eu consigo falar ao seu ouvido. Mas falar ao seu coração, só um fala, é o Espírito Santo. E nessa noite você não veio
ouvir homem, você veio ouvir o Espírito Santo. Porque na realidade, quem gera a vida é o Espírito Santo de Deus. Então você fala com Ele. Ele é uma pessoa. Ele está aqui. Fala: ó Espírito, Deus amado, fala ao meu coração. Eu quero sair daqui diferente do jeito que eu entrei. Quando eu voltar para minha casa, que eu volte bem melhor do jeito que de lá saí. E que na realidade você volte uma nova pessoa. E só Deus tem esse poder. Religião muda a casca, o estereótipo, os jargões, mas a essência, o coração, o interior, só Deus. E a mudança verdadeira é aquela que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, né, irmãos? Só Deus, só o Espírito faz isso. Porque só Ele é Deus, Deus de vida e de graça. O apóstolo Paulo diz que Ele nos guia a toda a verdade. Que sejamos guiados à verdade de Deus nessa noite. Irmãos, oremos. Ó Deus, nós sentimos como o salmista: na tua presença há delícias perpetuamente. É verdade. Como é bom, ó Deus. Como é bom ser tocado pela tua graça. Como é bom sentir a tua glória, a tua majestade sobre nossas vidas. Nossas vidas tão pequenas, frágeis, pecadoras. Sentem o toque da tua eternidade, o toque da tua graça, e a tua luz vai dissipando todas as trevas dentro de nós e em nossa alma e em nosso caminho. Como Pedro, nós sentimos a verdade da sua frase: para onde iremos nós, ó Deus? É só Tu que tens palavras de vida eterna. Só Tu nos fazes repousar seguro. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, que recebe a adoração, recebe os louvores, recebe os hinos, recebe nossas vidas, mas somos nós que somos abençoados. Obrigado, ó Deus, por estar vivo e estar nesse domingo, nesse lugar, adorando o Senhor. Nós todos fomos presenteados por Ti. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração esta noite e nos abençoe com o poder, a autoridade da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, todos nós buscamos algum tipo de vitória na nossa vida, né? Nós estamos lutando para a vitória de nossa casa, de nossa família, lutando para que os nossos filhos também sejam vitoriosos na vida, e a gente vai se empenhando para dar a eles o melhor que a gente tem, a melhor alimentação, a melhor roupa, o melhor estudo, o melhor de nós, né? E cada um tem o seu melhor, mas estamos nessa batalha. E também aqui hoje, nessa noite, quando nós celebramos os 18 anos de vida desta igreja, nós olhamos para trás e vemos, como o pastor Edson iniciou o culto da manhã, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Mas só que
Deus é tão empolgante, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão abençoador, Deus é tão surpreendente, que a gente sabe que tem coisa melhor para frente, que Deus ainda vai nos abençoar, que Deus ainda vai derramar sobre nossas vidas a sua bênção. E esse sentimento de gratidão pelo que Deus fez, mas a expectativa do que Deus ainda iria fazer, era o que dominava o coração deste povo que nós acabamos de ler nesse texto. Vamos recordar um pouquinho a história. Eles passaram 400 anos escravos no Egito. 400 anos, é muito tempo, né, irmãos? Muito tempo. Ficaram lá oprimidos, massacrados, subjugados, e a esperança sumiu dos seus corações. Perderam o brilho nos olhos, perderam a fé. Agora estavam não só subjugados fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, era um povo derrotado. Mas uma fagulha de esperança ainda brilhava, permanecia acesa em seus corações, e eles só tinham uma oração nos lábios, uma oração no coração: Deus nos liberte, Deus faça uma obra. E fazer curto uma longa história, né, irmãos? Você conhece também a história. Deus envia o seu libertador Moisés, e Moisés vai lá em nome do Senhor dos Exércitos. Aí você conhece, vem as 10 pragas sobre a terra do Egito, hoje tão bem reproduzida nos filmes, nos seriados, nas TVs, nas novelas, né? Nós temos a oportunidade até de visualizar certas situações da época, mas o fato é que eles saíram com mão poderosa de Deus. Você pode imaginar o mar se abrindo, eles passando a pés enxutos pelo mar, o inimigo vem atrás e Deus fecha o mar. Coisa linda. E eles estão caminhando pela terra, caminhando pelo deserto, e pelos pecados, os irmãos lembram da história, eles continuam caminhando 40 longos anos. Mas o texto diz que à noite Deus mandava uma nuvem, uma coluna de fogo, que não aquecia apenas os corpos, mas aquecia a fé e a alma. Quando a temperatura do deserto abaixava muito, a coluna de fogo, a presença de Deus estava ali. Durante o dia, a nuvem que trazia sombra e refrigério àquele povo. Diz a Bíblia que eles andaram 40 anos pelo deserto, e as sandálias dos seus pés não se desgastaram. Qualquer fábrica de sapato naquela época tinha quebrado, né? 40 anos numa anda no deserto e não acaba, né? 40 anos andaram pelo deserto e a roupa não se rasgou. E Deus manda de toda a provisão. Agora eles chegam na terra prometida. Eles chegam para tomar posse da herança que Deus lhes havia dado. E é nesse ponto que nós lemos o texto. Josué, depois da morte de Moisés, é o grande líder. E ele vai aos pés do Senhor. E aqui já fica uma nota para todos nós. Independente do grau de liderança que você exerce, mas todo líder, para ser bem sucedido, ele precisa ir aos pés de Deus em oração, que a sua vitória está nas mãos de Deus, como nós cantamos: porque dele e para ele são todas as coisas. E Josué vai lá e passa uma madrugada orando, e o anjo do Senhor se manifesta, a presença de Deus ali é uma teofania,
Os estudiosos dizem que é a segunda pessoa da Trindade, é Jesus que aparece ali, ele adora Jesus, e aquele anjo aceita ser adorado, é Jesus ali. E ele, quando contempla toda aquela cena, aquele poder de Deus, ele chega ao povo e dá uma palavra: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Se preparem para as maravilhas de Deus. E essa é a minha palavra nessa noite, meu irmão. Preparando para grandes conquistas. Você está preparado para receber e experimentar as maravilhas de Deus? Essa igreja já recebeu muito de Deus, aleluia. Assim como o povo de Israel, quando olham para trás, 400 anos de escravidão, uma grande, maravilhosa e espetacular libertação, mar que se abre, a manifestação de Deus, maravilhas e mais maravilhas, mas eles já estão ainda olhando para frente, porque tem uma terra para conquistar. E esta igreja já conquistou bênçãos, 18 anos, já se consolidou aqui em Pouso Alegre, mas ainda tem mais, amém, irmãos? Amém. Tem mais maravilhas, e você pode pensar isso também para a sua casa, para a sua família. Você já recebeu muito, você já recebeu e já viu grandes e maravilhosas interferências de Deus na sua história, milagres, bênçãos, dádivas, que dinheiro não compra e homem nenhum pode dar, mas Deus foi lá e deu. Mas o Senhor ainda quer fazer mais. Se há vida, há esperança, e Deus tem os seus propósitos a realizar na nossa vida, e nós precisamos ouvir a grande voz do líder Josué: santificai-vos, porque o Senhor ainda fará maravilhas no vosso meio. Vocês ainda não viram tudo, é isso que Josué está dizendo. Vocês viram o mar abrir, mas vocês ainda não viram tudo. Vocês viram as pragas, mas vocês ainda não viram tudo. Vocês viram pão e carne cair do céu, mas vocês ainda não viram tudo. É isso que eu quero que você entenda. Você já viu muito, meu irmão, mas você ainda não viu tudo. Você já viu muitas coisas na sua casa, mas você ainda não viu tudo. Querido jovem, você já viu Deus agir na sua vida, mas você ainda não viu tudo. Prepare-se. É isso que Deus está falando. As maravilhas Deus ainda continuará derramando sobre nós. E nessa noite eu quero dizer pelo menos 4 coisas para você. E a primeira delas é o que Josué diz nos versos 10 e 11. Então deu ordem a Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos, pode ir para frente, meu irmão, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. E meu irmão, tem um versículo no livro de Hebreus que diz assim: as figuras naturais são símbolo das espirituais. Vou repetir: as figuras naturais são símbolo das espirituais. Aqui é uma conquista física, material, palpável. Eles vão para uma terra, vão enfrentar inimigos e vão batalhar pela herança que eles haviam recebido de Deus. E eu estou tomando emprestado essa ideia e aplicando-a às nossas vidas esta noite, para que nós possamos entender este texto a partir de uma visão extremamente, estritamente espiritual. O que Josué falou para o povo? Eu quero que você leia comigo. Vamos ler esse versículo que está aqui, irmão? Vamos lá? Passai pelo meio do arraial e
a guerra de barriga vazia. Nós não podemos ir para a guerra com fome. Nós não podemos ir para a luta anêmicos. Nós não podemos ir para a batalha enfraquecidos, debilitados pela fome. Porém, devemos ir robustecidos pela força do alimento. Alimentem-se, comam, se fortaleçam, arrumem e providenciem alimento para você, porque daqui a 3 dias nós vamos ter que guerrear. Provede-vos de comida. E meu querido irmão, vamos aplicar isso para nós hoje aqui. O que Jesus diz? Examinai as Escrituras, porque elas testificam de Ele. O apóstolo João revela algo maravilhoso a respeito de Jesus. Diz o verso 1 do Evangelho de João, no verso 1, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ali a palavra que foi traduzida para o português de verbo é a palavra logos no grego. É a palavra viva. E Jesus é a palavra viva de Deus. E ele vai dizer no versículo 3: todas as coisas foram feitas por meio do Logos, foram feitas por meio dele, foram feitas todas as coisas por meio de Jesus. E sem ele, sem Jesus, nada teria sido feito. Hebreus capítulo 1 diz que Jesus, com o poder da sua palavra, criou o universo e ele o mantém. Aí nós vamos lá para Gênesis capítulo 1 e vamos entender, não foi Deus que criou o mundo? Sim, o Deus Pai que criou o mundo. Mas qual foi o instrumento que o Pai usou para criar o mundo? Ele usou a sua voz, a sua palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e a terra e os céus se constituem-se. Ou seja, Deus desejou, Deus ordenou, e o Filho, a palavra de Deus, executou. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Então, querido, se você quer estar forte para se preparar para todos os embates, lutas, problemas e dificuldades da vida, você precisa de Jesus na sua história. Você precisa da palavra de Deus na sua vida. E Jesus faz uma comparação muito emblemática. Ele diz: o homem que ouve e o homem que pratica a minha palavra é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Vieram os vendavais, as chuvas, os furacões, as tempestades, e não puderam derrubar aquela casa. Mas aquele que ouve a minha palavra, presta atenção, não basta gostar do Evangelho. Aquele que ouve a minha palavra, não basta vir na igreja todo domingo. Aquele que ouve a minha palavra e diz Jesus, e a pratica. E a pratica. Esse é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, não obedece, é como o sujeito que construiu a casa na areia. Vieram os vendavais, as chuvas, as enxurradas, e deram com ímpeto naquela casa, e aquela casa veio ao chão. Por isso, meu irmão, é a palavra de Deus que nos fortalece. É Jesus que nos fortalece. E Jesus não faz mal para a vida de ninguém. Jesus não nos destrói, não nos anula, não nos reduz. Jesus nos promove e nos constrói. Nós somos muito melhores com Jesus. Pense um pouquinho a sua vida sem Jesus. Nós só teríamos do que nos envergonhar. Hoje, se somos alguma coisa, somente somos porque Jesus está na nossa vida. Por isso, meu querido e amado irmão, o crente é aquele que ama a palavra de Deus, é aquele que lê a palavra de Deus.
Por isso que o salmista diz: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. O que medita de dia e de noite na palavra de Deus, o que guarda a palavra de Deus, o que pratica a palavra de Deus, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, sua folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Aí, como que se prepara para a vitória? Comendo a palavra de Deus, engolindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, recebendo Jesus. Eu pus uma ilustração aqui cheia de comida, que nós gostamos de comida, né, irmão? Ou comendo pão do crente, né? Tem um irmão que fala assim: pastor, crente não bebe, mas come. Então, meu irmão, coma a palavra, obedeça a palavra, ponha a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, os valores da palavra não seus próprios. Centralize Jesus e descentralize você. Ponha Jesus no centro. O que Ele manda, faça morrer a sua carne, faça morrer a sua vontade. Mesmo que os seus conceitos e preconceitos te digam alguma outra coisa, mas fique com a palavra. Como Pedro diz: sobre a tua palavra eu lanço a rede. A minha experiência e o que eu entendo diz para mim não lançar a rede, mas o Senhor mandou e eu faço. Então, irmão, não existe vitória sem a palavra de Deus. Não existe lar e casamento bem estruturado sem a palavra de Deus. Não existe uma educação boa, consistente de nossos filhos sem a palavra de Deus. Por isso que quando nós trazemos os nossos filhos para serem batizados, nós perguntamos aos pais, e os pais, ao trazerem, vêm nessa fé de ensinar os seus filhos a lerem a palavra de Deus, de obedecerem a palavra de Deus, de conhecerem a Jesus, porque Jesus, Ele nos promove e nos abençoa. Por isso, irmãos, leiamos a Bíblia. Bíblia não é amuleto. Bíblia é para ser guardada no coração e praticada no nosso dia a dia. A segunda ideia que Josué nos dá vem agora do verso de número 13. Vamos ler o verso 13, está projetado aqui. Todos nós, vamos lá? Lembrai-vos. O que Josué, depois que fala ao povo: nós ainda não vimos todas as maravilhas de Deus, vamos santificar, porque a gente ainda tem muita coisa para ver, muitas maravilhas para experimentar. Vamos nos alimentar dessa palavra, vamos, nos fortalecer. E agora ele vai para o aspecto eminentemente espiritual. No momento anterior ele estava no natural, nós vamos para o espiritual. Agora os dois são espirituais. O que Josué faz com aquela multidão de gente, com aquele povo? Vamos lembrar do que nos ordenou Moisés, servo do Senhor. O Senhor, o Deus vivo, Ele nos fez uma promessa. A terra é nossa, Ele nos deu essa terra. Vamos tomar posse, primeiramente no nosso coração, para que depois tomemos posse fisicamente com as nossas mãos e com os nossos pés. Josué faz com que o povo lembre a promessa de Deus, conheça, reaviva a promessa de Deus em seus corações e creiam no cumprimento da promessa de Deus. E meu querido irmão e irmã, eu queria que você pensasse uma coisa muito séria comigo. O que nós temos como garantia da nossa fé? Você, quando se converteu, você naquele momento recebeu um êxtase e apareceu lá um ser divino, celestial, e te deu uma chave. Recebe essa chave de ouro, guarda essa chave.
Quando você morrer, peça para colocar dentro do seu caixão. E você leva essa chave, porque quando você chegar do outro lado, é com essa chave que você vai abrir a porta do céu e entrar. Você recebeu essa chave, irmão? Ou senão você, ainda nesse êxtase, seja lá onde você se converteu, vamos imaginar que foi no seu quarto, você entregou a sua vida para Jesus, arrependeu dos seus pecados, e de repente você começou a ver o anjo descendo no seu quarto, passando pela laje. Você está vendo o pé do anjo saindo na laje. Aí o anjo está descendo, está vendo as pernas do anjo. Quando vê, vai aparecendo a asa do anjo. Quando vê o anjo, ele desce dentro do seu quarto. E ele pega um papel. Toma aqui a escritura da casa que você ganhou lá no céu. Guarde essa escritura. É a garantia que você tem. Que nenhum invasor vai tomar posse da sua herança. A casa é sua. Você está com essa escritura aí, meu irmão? Você vai levar a carteirinha de membro da igreja presbiteriana? Você vai levar a ata do conselho? Aqui, pastor, a ata aqui, segura a ata, eu fui recebido por pública profissão de fé e batismo. Meu irmão, essa brincadeirinha é só para dizer para você que você não tem absolutamente nada material que te garanta que você é salvo. Você só tem uma coisa: a palavra do seu e do meu Jesus, que diz: todo que crê em mim tem a vida eterna. Você não tem mais nada, meu irmão. Ah, pastor, eu dou dízimo. Não vale. Eu canto coral. Eu sou pastor presbiteriano. Não vale. A quantidade de pastor que está no inferno, você nem imagina, nem eu, mas está cheio. Porque isso não é garantia nenhuma que nós vamos para o céu. Só temos uma única coisa: a palavra de Jesus. Todo que crê em mim tem a vida eterna. João 6,46. Só isso que você tem. A palavra de Jesus, uma promessa de Jesus. Só isso, meu irmão. E é por isso que Jesus diz: os céus e a terra podem passar, mas a minha palavra não passa. Nem um i, nem um tio deixará de se cumprir da minha palavra. Jeremias 1,12. Porque Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Por isso, irmãos, é o que Josué fala ao povo: lembrem-se da promessa de Deus, creiam na promessa de Deus, e permaneçam e perseverem na promessa de Deus. Meu irmão, a Bíblia é um livro que tem mais de 8.000 promessas para nós. E por que de repente não se cumpre automática, instantânea e mecanicamente todas essas promessas na nossa vida? Não estão aqui na Bíblia? Por que não vai como enxurrada caindo na nossa cabeça? Por quê? Vou explicar para você por quê. Está aqui na Bíblia. Primeiro, você tem que conhecer a promessa. Para você conhecer, você tem que ler a Bíblia. Você tem que se prover de alimento. Você tem que buscar esperança para a sua alma, porque esse mundo só te desespera. Esse mundo só te atordoa. Eu estava lendo uma pesquisa tempo atrás, que isso é pesquisa, que todo ser humano passa por sua mente 60.000 pensamentos por dia. Eu falei: nossa Deus, 60.000 pensamentos passam por dia na sua cabeça. 60.000. O que mais me deixou estarrecido foi que de 60% a 70% desses 60.000 pensamentos que passam na sua cabeça, 70% são negativos. Por isso que a nossa alma é desesperada, não é, não, irmão? A gente tem que ouvir assim: acalma meu coração, Senhor, acalma meu coração. Não é verdade? Acontece um problema, o filho atrasa. A gente, nossa, tem que ligar para o velório, tem que ligar para o hospital, tem que ligar para a delegacia, tem que ligar para o CEPOM. A gente nunca mais, nossa, ele está lá feliz da vida, conversando com a namorada. Ele só pensa, né? Só porque nós somos pro mal, irmão.
Então, o que a Bíblia nos ensina? Que nós vamos conhecer a promessa. Depois que você conhece, você precisa crer na promessa. Deus falou comigo. Essa promessa está aqui. Foi falada para Moisés, para Abraão, para Jacó, para Paulo, para não sei quem. Mas Deus está aplicando essa palavra para mim aqui em Pouso Alegre. Você tem que crer nisso. E isso tem que tomar conta e descer para a sua alma e inundar o seu espírito, o seu ser. E aí depois que você crer, Deus vai começar a provar o seu coração. Porque Deus começa a provar a fé, o coração de homens. Assim como Ele provou Abraão, Deus fez uma promessa: você vai ser pai de uma grande nação. Aí Deus deu um filho. Aí Deus fala: agora Abraão, dá o seu filho de volta para mim. Aí Deus vai provar a sua fé, se você crê ou não crê na promessa dele. E aí você então precisa do terceiro passo. Recapitulando: o primeiro é conhecer, o segundo é crer, o terceiro é perseverar na promessa. Por isso que ela não acontece automaticamente, porque tem muito crente que não conhece, muitos que não creem. Aí você vai passar. E tem muitos que não perseveram na promessa. É o que Josué estava falando. O irmão está pequeno aqui no balde, né? Então, que não tem problema, a gente perde o amigo e perde a piada. Então, irmãos, os fatos é o seguinte: nós temos que crer. É o que Josué fala: lembrai-vos da promessa. Lembrem-se, agarrem-se, creiam, que agora lutem por essa promessa. Josué falou: cruzem os braços aí, ó. Fica de todo mundo de braço cruzado, que a promessa vai acontecer. Foi assim, irmão? Creia. Conheça, creia. E agora vai lutar lá. Vai brigar, vai dar espadada, pedrada, vai lá lutar pela sua promessa. Lembrai-vos, meu irmão, lute pelo cumprimento da sua promessa. Irmãos, eu, como qualquer pai e mãe aqui, eu luto com as promessas de Deus. Eu luto para Deus aplicar as promessas na vida dos meus filhos, por exemplo. E os meus filhos, como os seus, são atacados, bombardeados por tantas forças das trevas. Eu estava conversando com o Cláudio, quantas vezes nós fomos pai, né, Cláudio? Teve que levantar de madrugada: Deus, o Senhor falou que ia salvar os nossos filhos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus, salva o meu filho. Deus, liberta. O Senhor falou: ensina a criança. Por mais frágil e imperfeito que eu seja, eu ensinei. Agora eu não quero que ele se desvie. Meu irmão, você tem que batalhar pelo cumprimento da sua promessa na sua vida. Vamos terminar, vamos caminhar. Agora sim, meu irmão, vamos para frente aqui. A terceira preparação, ou já está lá, a terceira preparação que Josué dá ao povo para que este se prepare para grandes conquistas. Verso 1:14, vamos ler, irmãos? Vossas mulheres, vossos meninos, vossos gado, e na terra que Moisés vos deu desde o lado do Jordão. Porém, vós todos os valentes passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Irmãos, essa é uma palavra que Josué dá para 3 tribos: os Rubenitas, os Gaditas e metade de Manassés, que eles já receberam a herança deles antes de atravessar o Rio Jordão. Eles já receberam a terra deles. Aí Josué chega para essas 2 tribos e meio e fala assim: ó, vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, vossa tenda, tudo que vocês têm, fica aqui. Mas vocês, os valentes, os guerreiros, atravessem o rio e vamos ajudar os seus irmãos. E aqueles outros irmãos, aquelas outras tribos foram exortadas por Josué: aceitem, recebam com entusiasmo a ajuda das pessoas.
Eu quero dizer isso para você, querido. Nós, para sermos vitoriosos, temos que entender: ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Essa igreja não vai vencer sozinha. No sentido, o pastor Edson e o pastor Wilton não vão vencer sozinhos. Eles não podem lutar sozinhos. Tem que lutar com os presbíteros. E meu irmão, minha irmã, igreja, a luta não é dos pastores, não é só dos presbíteros. A luta é de todos vocês. Tem que ter comunhão, tem que ter unidade, tem que ter propósito, tem que ter irmandade, tem que estar junto. A família precisa se unir. Você, minha irmã, não vai vencer sozinho. Você precisa do marido, dos filhos. Você, marido, você precisa da mulher. Filhos, vocês precisam dos pais. Pais, vocês precisam dos filhos. Nós precisamos entender aquilo que Jesus falou: uma casa dividida não pode subsistir. O que diz o Salmo 133? Ó como é bom, ó como é agradável a Deus viver unidos os irmãos. Como que termina o Salmo? Ali. A gente sempre se perde esse ali. A gente acha que é o Monte Hermon, né? Que desce orvalho, como orvalho que desce sobre o óleo que desce sobre a barba de Arão. A gente se perde na geografia. Mas o Hermon e o óleo são apenas figuras daquilo que Deus está dizendo. Aonde está reunido e unido os irmãos, ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Você quer ter bênção na sua casa? Unam-se, aproximem-se uns dos outros. Desenvolvam um espírito de diálogo, de perdão. Afastem a mágoa, a rixa, a inveja, a repulsa dos corações. Aprendam a viver juntos. Aprendam a respeitar as diferenças. Ajudem e respeitem quem ajuda. Receba ajuda, ninguém vence sozinho. É o que Josué está dizendo. Nós, mais do que nunca, agora precisamos lutar. É o que Paulo vai dizer lá adiante na sua carta aos Efésios. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta não é contra os irmãos. A nossa luta não é contra a gente. Mas a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. A nossa luta está em outro nível. E quantas vezes nós trocamos o nível e trocamos o guerreiro, lutamos com o aliado e mandamos fogo naquele que precisava receber um abraço, receber com entusiasmo a ajuda das pessoas. Isso é se preparar para a vitória. Quarto e último, eu termino aqui. Versículo 16, vamos ler, irmãos? Então o povo respondeu, então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Irmãos, eu coloquei essa ilustração aqui, é um treinamento para cão policial. E aqui é a última etapa do treinamento de cão policial. Eles põem os cães e soltam o gato. O cachorro que sair da formação, ele é reprovado. Ele não pode ser cão policial. Mas perceba que o gato passa todo imponente, com o rabinho para cima, todo pancoso. Porque a ordem foi: não ataque. O cachorro que saiu da formação, ele é reprovado. Ele não pode. Sabe por quê? Ele não sabe obedecer a ordem. E olha para mim aqui agora, que eu quero falar uma coisa para você. Eu termino aqui. Sabe qual é a dificuldade de nós crentes? Eu estou me incluindo. A dificuldade nossa, irmãos, não é conhecer a Bíblia, é de obedecer a Bíblia. A crise da igreja evangélica
não é de conhecimento, é de obediência. Nós sabemos o que fazer, mas não fazemos o que sabemos. Eu quero fazer uma comparação bem drástica. Sabe qual que é a diferença do crente e do diabo? Ah, pastor, o diabo não conhece a Bíblia. Bobagem sua, o diabo conhece a Bíblia. E o diabo conhece mais do que eu e você juntos. Porque antes de ser diabo, ele era Lúcifer. Era anjo de luz. E diz a Bíblia que ele era a joia da coroa da glória de Deus. Ou seja, ele estava junto da glória de Deus desde toda a eternidade. Ele viu coisa que nós só veremos depois da morte. Ele experimentou coisas que nós ainda não experimentamos. Enquanto Lúcifer, anjo de luz, depois quando ele caiu, se tornou diabo, Satanás, acusador. A diferença é que ele conhece a Bíblia e não obedece. A diferença nossa é que nós conhecemos e obedecemos. Por isso, queridos, não existe vitória sem obediência. Ah, pastor, mas tem coisa que parece loucura na Bíblia. Aí você tem que entender que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Na matemática de Deus, no poder de Deus, você sai da cozinha com água e quando você despeja na taça do convidado cai vinho. Na lógica e no poder de Deus, o morto escuta. Deus chega no túmulo e diz: Lázaro, sai! Aquele que já estava putrefado, em decomposição, os micróbios, os vermes já estavam borbulhando e fervilhando no cadáver de Lázaro. E Jesus fala: Lázaro, vem. Imediatamente os vermes morrem. A carne começa a se regenerar. A vida penetra no ser, na alma, no físico daquele homem. A morte o abandona, o seu corpo se aquece. A força toma conta dos seus músculos e ele levanta. Porque o seu e o meu Deus é o Deus do impossível. Não duvide, obedeça. A diferença está nisso. É como Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens da Babilônia, quando o rei Nabucodonosor ordena: ajoelhem-se diante da estátua que eu fiz. E eles não se ajoelharam, foram levados presos diante do rei. E o rei ordena-lhes que ajoelhem-se. E eles dizem: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. Mas fique sabendo, Senhor, que nós não ajoelharemos diante do seu Deus, porque nós já temos o nosso, e é melhor que o seu. E é tão melhor que eu sou capaz de dar minha vida por Ele. E meu irmão, esse é o nosso desafio. Assim como Cristo nos deu a vida, nós devemos dar a nossa vida para Ele. Por isso que vem essa lógica de Cristo. Você quer ganhar a sua vida? Você quer ganhar? Então entregue para mim. Porque se ficar na sua mão, você está perdido. Porque na sua mão você vai destruir a sua vida. Mas se você der a sua vida para mim, na minha vida, você vai ganhar a vida. É o paradoxo de Deus. É dando que você ganha. É perdendo que você recebe. Por isso, meu querido e amado irmão, nós precisamos ser gente que desenvolve a habilidade de obedecer fielmente a palavra de Deus. Para, meu irmão, só de gostar da Bíblia. A Bíblia não foi escrita para você gostar. A Bíblia foi escrita para você, para mim, para nós obedecermos. E só tem milagre através da obediência. Leia a Bíblia. Todos os milagres só ocorreram porque teve alguém que obedeceu. Teve alguém que creu. Porque fé mais obediência igual milagre.
Não existe, pode ler a Bíblia inteirinha, de um milagre que aconteceu diante de uma desobediência. Conhece? Eu não conheço. Por isso, irmãos, nos preparamos para a vitória. Como que a gente se prepara para a vitória? Porque Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Você já viu muitas maravilhas, mas ainda tem mais. Ter confiança na promessa de Deus, receber com entusiasmo a ajuda das pessoas e obedecer fielmente a palavra de Deus enviada ao seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.